Trade Radar, tornando o mercado fácil para você. Candlestick, por Gilberto Coelho, analista técnico CNPI, usando gráficos desde 1989. O dia a dia de um trader requer tomadas de decisões rápidas e eficientes, seja para entrar ou para sair de uma operação no mercado financeiro. O trader ele busca sinais claros que endossem sua opinião, e os padrões gerados por candlesticks são uma poderosa ferramenta de auxílio para o time dessas operações. Em 1724, nascia um japonês, Muneza Roma, época do Japão feudal. Essa época era uma época marcada por muitas guerras e muita hierarquia. Muneza Roma era o terceiro de uma linhagem de filhos, sendo que nessa época o primogênito era quem assumia o comando da família. Nesse caso, Munehisa era quem tomava conta das coisas, dada a sua capacidade e agressividade de fazer as coisas. Munehisa foi considerado o pioneiro no uso da análise técnica. Diz a lenda que ele conseguiu mais de 100 trades consecutivos vitoriosos. Suas teorias evoluíram e hoje estão nas técnicas dos candlesticks, que são conhecidas e utilizadas hoje em dia. Uma foto do Munehisa. O que é o candlestick? O candlestick é um gráfico de barra japonês. Ele é muito parecido com o tradicional gráfico de barras, mas ele é construído em forma de velas, onde o que importava mais para o japonês era o corpo do candle, formado pelo intervalo entre a abertura e o fechamento. Já o que fica fora desse intervalo é chamado de pavio ou sombra. Se o fechamento está acima da abertura, um fechamento em alta, a gente tem um candle de cor clara, uma vela acesa, um dia de luz, como chamavam os japoneses. Mas se a abertura fica acima do fechamento, ou seja, o dia foi de queda, essa vela fica apagada, uma vela negra, dia de trevas. Então, quando o ativo fecha em alta, acima do preço de abertura, o corpo da vela fica cheio e tem uma coloração clara. Nos softwares de hoje em dia, a gente pode configurar para a cor que a gente quiser. Indicar o azul ou verde para alta é muito comum. Quando um ativo fecha o candle abaixo do preço de abertura, um dia de queda, a vela ou candle forma uma cor escura ou uma cor de referência a uma queda. Muito usado hoje em dia, o tom vermelho também. Steve Nissen tem um peso muito grande na introdução dos candlesticks no mundo ocidental. Ele era um investidor de Wall Street, trabalhava numa corretora do lado de uma asiática. Enquanto ele estava operando, ele olhou para o lado e viu a asiática operando, fazendo uns desenhos muito engraçados, diferentes. Ao investigar, ele descobriu que eram os milenares candlesticks desde a época do Muneza Roma. Então, o principal objetivo da análise técnica com o uso dos candlesticks é identificar o melhor momento para comprar ou vender, através de reconhecimento de padrões com candlestick, ou seja, o momento de time, é imediato. Para quem já estudou a teoria de Down, sabe que tinha que esperar médias cruzarem, confirmação por dois índices. No caso do candlestick, não, o padrão é imediato. Quais são esses padrões? Tem padrões de reversão e padrões de continuação. Os padrões de reversões são um conjunto de candles que normalmente indicam a maior probabilidade que aquela tendência tenha chegado ao fim e que a partir daquele momento a tendência vai se reverter. Ou seja, sinais fortes de que a tendência anterior perdeu força e vai se iniciar uma nova tendência numa direção oposta. Já os padrões de continuação vão formar um conjunto de candles característicos que vão apresentar fortes indícios de que a tendência dominante vai seguir, vai ganhar um novo fôlego. A gente vai ver agora com detalhe alguns desses padrões importantes, tanto de reversão quanto de continuação. O martelo, o hammer, ele é formado por um corpo na ponta extrema de cima
com uma sombra ou pavio 3 vezes no mínimo maior que o tamanho do corpo. Ele fica com essa figura aqui, tá, do martelo. Ele, quando aparece no fundo, depois de uma tendência de queda, tem uma alta previsão de reversão de tendência. Para o investidor que estiver operando com martelo, ao visualizar essa figura, o próximo candle, se abrir formando já um movimento ascendente, ou seja, acima da máxima anterior, vai gerar um padrão de compra, tá, com um stop loss, caso dê errado, abaixo da mínima do candle desse martelo, né, esperando um movimento de alta de reversão da tendência anterior. Vale a pena notar que esse mesmo desenho do martelo, quando ele aparece em um topo, ele é apresentado depois de um movimento de alta, ele tem um outro nome. Ele é chamado de enforcado ou hangman. Aí, ao invés de ser uma figura de reversão de baixa para alta, é uma figura de reversão de alta para baixa. O que significa esse candle, né? Como a gente falou do período de guerra, na época do Japão feudal, isso aqui, cada candle para o japonês era uma batalha, aonde o vencedor era o comprado se fechasse em alta ou o vendido se fechasse em baixa. Se fechasse no meio do caminho, não havia vencedor. Na leitura de um martelo, significa o quê? Que os vendidos vinham ganhando e levaram até a mínima, porém, os compradores conseguiram reverter boa parte dessa briga e formaram uma recuperação enorme. Por isso que a sombra tem que ter pelo menos 3 vezes maior tamanho do que o corpo do candle, para indicar uma recuperação maior dos comprados. A cor do candle, se é preta ou branca, se é de baixa ou de alta, não influi tanto no martelo. Tanto faz se é de uma cor ou outra, o padrão de reversão é o mesmo. A mesma coisa no enforcado. Depois de um movimento de alta, a gente tem uma recuperação do mercado, ele volta e fecha, deixando um sinal de uma briga muito grande. Tá? O padrão do martelo, ele é mais forte de reversão para alta do que o hangman para baixa. O padrão de baixa mais claro numa reversão, ao invés de ser um martelo, é a estrela cadente, é a shooting star. A shooting star, ela deixa a sombra superior 3 vezes pelo menos maior que o corpo, e aí sim você tem aquele padrão da guerra. O mercado continua a tendência de alta, os vendidos começaram a ganhar a guerra e conseguiram fechar o dia formando um candle apenas 1/3 do tamanho de toda a briga, favorecendo a força dos vendidos. Essa mesma figura da estrela cadente ou da shooting star, quando aparece em fundo, é um martelo invertido, o inverted hammer. O martelo invertido também tem um sinal de reversão, mas não é tão forte quanto o martelo tradicional. O padrão do engolfo, ou engulfing pattern, o que ele faz? Ele precisa de um corpo contra a tendência anterior, ou seja, nesse caso o mercado vinha em queda, formou o último corpo de candle de baixa, e no candle seguinte ele faz um candle de alta, englobando totalmente o corpo do candle anterior, gerando um padrão de alta, ou seja, os comprados voltaram com toda a força, chegaram a estar perdendo o jogo para os vendidos, né? E no final do dia fecharam ganhando totalmente, fazendo um engolfo, sugerindo que a próxima movimentação vai ser ascendente. A teoria diz que se o engolfo pegar todo o candle anterior, o padrão é mais forte ainda do que se for só corpo com corpo. Da mesma forma, temos o engolfo de baixa, depois de uma tendência de alta, mais um candle de corpo ascendente, tem-se um corpo de cor negativa, engolfando totalmente o corpo do candle anterior, sugerindo o fim da tendência de alta, onde os vendidos começam a ganhar a briga. Padrão da mulher grávida, ou harami, depois de uma tendência de queda e um candle de baixa, temos um candle de cor invertida, contra a tendência, mesmo que pequenininho, simbolizando o neném, né, ou a barriga
da mulher grávida, que é o candle de baixa. Mesma coisa, depois de uma tendência de alta, um candle grande de alta, um candle pequeno preto, né, formando uma barriguinha, sugerindo que a tendência de alta também acabou. É um padrão de reversão não tão forte quanto o engolfo, mas também traz essa leitura de cuidado, que é possível que a reversão venha acontecer já no próximo movimento. O Hanami Cross, né, a mulher grávida também, só que sem formar a barriguinha de cor invertida, apenas um candle de dúvida, né? Esse tracinho aqui é o famoso doji, ele também indica uma possível reversão, só que aqui o mercado fecha na dúvida, não é tão clara ainda a sinalização de reversão. Precisa esperar um próximo movimento, já na direção oposta, para aumentar a probabilidade de reversão, seja de alta ou seja de baixa. O padrão do piercing, né, linha de piercing ou piercing line. Depois do movimento de queda, os vendidos vêm ganhando a guerra, de repente os comprados começam a ganhar e o candle não chega a engolfar o dia anterior, mas fecha dentro do espaço do corpo do candle anterior. Também sugere uma reversão, nesse caso do primeiro exemplo, de baixa para alta. E o padrão inverso ao piercing, né? O piercing é de baixo para cima, a gente tem o nuvem negra, ou dark cloud cover, que é o dia seguinte, abre com gap de alta em relação ao fechamento anterior, vem na tendência de alta, não consegue manter a força da alta, os vendidos ganham a guerra e fecham dentro do candle do dia anterior. Não chega a ser um engolfo, mas fecha dentro do candle. Diz a lenda ou a regra que quanto mais para dentro do corpo do candle, maior é a probabilidade da reversão. Voltando a falar do doji, né, o doji star, essa cruzinha aqui que mostra que o mercado caiu, subiu e fechou no meio do caminho, chama-se indefinição ou dúvida esse candle, mas depois de uma tendência de baixa, se a gente está em dúvida, a chance maior é de reversão. O padrão normalmente se confirma no rompimento da máxima anterior, botando um stop na operação, caso a tendência não se confirme na reversão, abaixo da mínima do doji. Então o doji ele gera ponto de entrada acima e stop abaixo, tá? Com uma tendência de reversão de baixa para cima. E o doji, quando aparece em topo, depois de uma tendência de alta, né, sinalizando que a briga dos comprados e vendidos entrou em equilíbrio, então provavelmente vai realizar, também gera uma entrada na perda da mínima do doji, com um stop loss se romper a máxima do doji. Padrão dos três soldados brancos, White Soldiers, são três candles de força compradora depois de uma tendência de queda, de tamanhos parecidos. Normalmente isso aqui indica muita força e consistência de um movimento de reversão de baixa para alta, ou os três corvos pretos, né? Three Black Crowns, depois de uma tendência de alta, três candles consistentes de baixa, sugere que a tendência passe a ser de queda. Padrão forte de reversão, né? Depois de uma tendência de queda, um candle de baixa, forma-se um gap de baixa, um candle fechando em alta, ainda sem fechar o gap, e o dia seguinte, um candle fechando para cima do candle pequenininho, né? Fecha o gap, fica acima do candle anterior. É chamado estrela da manhã, o Morning Star, um padrão forte de reversão de baixa para alta. E também temos a estrela da tarde, o Evening Star, que é um padrão forte de reversão de alta para baixa, depois de vários candles de força ascendente. Tem um gap de alta, mas fechando o dia no negativo sem fechar o gap. Dia seguinte, um candle de força negativa, sugerindo que a tendência de alta realmente acabou e os vendidos começam a ganhar a guerra. Da mesma maneira, temos a estrela da manhã em forma de doji, né? Mesmo sinal do anterior, mesma força de reversão. Então, doji star, evening doji star e morning doji star. O bebê abandonado é uma figura igual praticamente, a diferença está na existência ou não do gap.
estrela da manhã doji e não necessariamente precisa de um gap. O bebê abandonado sim precisa de um gap, justamente para ficar com a figura do abandono, né? Um candle isolado, em máximo e mínimo. Ele fica com um gap de baixa num dia, um gap de alta no outro, indicando que acabou a queda, ou um gap de alta no dia, um gap de baixa no outro, isolando o bebê, né? Deixando ele abandonado, uma figura fortíssima de reversão de tendência. Um padrão raro de acontecer, né? O True Star, 3 estrelas, depois de uma tendência de queda 3 dojis, formando um fundo ascendente, indica reversão de baixa para alta, ou True Star em topo, né? Sugerindo que a tendência de alta acabou. Breakaway também, o rompimento dos últimos 3 candles pequenos já depois de uma tendência de baixa, o mercado perdendo força vendedora, vai acomodando, e de repente tem um rompimento da máxima dos últimos 3 candles de uma vez só, sugerindo uma reversão da tendência de baixa. E também tem o breakaway de topo, depois de uma tendência de alta, 3 candles menores, né, indicando menos força, quando de repente aparece um candle fechando abaixo da mínima dos últimos 3. Confirmação de Hanami, chamado Twin Side Up. Aqui a mulher grávida no dia seguinte fecha acima da mulher grávida e até acima do primeiro candle negativo. Então é a confirmação da reversão. E também tem o Twin Side Down, que é a confirmação do Hanami de baixa. Você tem um corpo branco na tendência de alta, depois um corpo pequeno formando a barriga, um fechamento abaixo do dia anterior ou mesmo abaixo do candle mais alto. Agora tem a confirmação do engolf também, chamado Tree Outside Up, o Tree Outside Up, fechamento para cima, indicando o fim da tendência, um topo e fundo ascendente em relação ao anterior. Também tem o Tree Outside Down, que é a confirmação do engolfo de baixa, topo e fundo descendente, né? Caracterizando aí o início de tendência de baixa e uma reversão também. Um padrão dos mais fortes, né? Você vem numa tendência de queda e de repente fecha em baixa, uma vela bem negra, e o dia seguinte abre com um gap acima da máxima anterior e fecha para cima numa nova máxima, num candle de mesma proporção que teve para baixo, um para cima, mostrando aí muita força na reversão. Então você tem o kicking de alta e também tem o kicking de baixa. Depois de uma tendência de alta, se tiver um kicking de baixa, a probabilidade de reversão é muito forte. Então, fecha bem para cima num dia, no outro dia abre com um gap de baixa abaixo da mínima e devolve praticamente toda a altura da vela anterior na nova vela, um padrão fortíssimo de reversão. Os dojis são sinais de queda de braço, de divisão de forças, de equilíbrio, de muita dúvida para o mercado. Depois de uma tendência, a aparição de um doji, ela sempre traz consigo uma forte indicação de possível reversão. Um candle fechando, confirmando a reversão depois de um doji, normalmente é um ótimo ponto de entrada. Quanto maior a sombra de um doji, maior é a expectativa de reversão de uma tendência. Dojis famosos, né? O Dragonfly Doji, esse Tzinho normalmente aparece em fundo depois de uma grande tendência de queda, onda 5, já favorece uma belíssima reversão. Long Leg Doji também, o Doji de pernas longas também favorece muito a reversão. O Gravestone Doji é o inverso do Dragonfly, também uma figura forte de reversão. Ele em topo tem uma sinalização parecida com a da Shooting Star. E tem o For Price Doji, né, que é abertura, fechamento, máxima e mínima no mesmo preço naquele período. Ou seja, não houve nenhuma negociação em preços diferentes, somente um preço foi negociado. Ou porque só teve um negócio que todos os negócios foram no mesmo preço. Agora a gente parte para um outro padrão. Agora é padrão de continuação. Imagina que você está operando, viu o mercado em alta, de repente ele cai, fecha em queda, dá aquele medo, e no dia seguinte abre em alta, perto da abertura do dia seguinte, fecha para cima.
forte padrão de continuação, chamado de linhas de separação, né? Linhas separadas ou separating lines. O que você tem aqui são as aberturas se encontrando, a abertura do dia anterior se encontra com a abertura do mesmo dia e a direção é oposta. Se for para cima, é continuação de alta e numa tendência de queda. Você tem um dia de alta, parece que vai repicar, no dia seguinte ele abre na mesma abertura do dia anterior e anula totalmente o movimento. É o inverso do kicking, né? Figura de continuação forte. O método das três altas, né? Rising Tree Methods, você vem em tendência de alta, mercado vem em tendência de alta, de repente corrige por 3 dias, mas não perde a mínima do último candle. É só uma pequena correção. Isso aqui é uma figura de continuação. Próximo candle, se não perde o candle, a mínima do candle de alta, ele provavelmente vai seguir o zigue-zague ascendente. Tem os 3 métodos também de baixa, o Falling Tree Methods. Vem caindo, corrige 3 candles, não rompe a máxima do candle de baixa. Não importa a cor dos candles pequenininhos, tá? Sim, o sinal da correção. E aqui no Falling Tree a gente já tem a sinalização da continuação da tendência de queda. Em tendência de baixa, repica, não rompe a máxima anterior e já volta a sinalizar a continuação do movimento. Ou seja, os vendidos retomam a força do movimento. Upside Tesuki Gap, né? O método de alta Tesuki Gap é o seguinte: o mercado vem em tendência de alta, abre com um novo gap de alta, fecha em máximo, no dia seguinte ele abre em queda, né? Recupera, mas não recupera muito. Aqui a gente tem só o fechamento do gap. Ele fecha o gap, já deixa uma sombra. A probabilidade de continuação é muito grande, porque o mercado vinha em alta, fecha o gap e já começa a sinalizar uma sombra que provavelmente vai ser de alta. O downside Tesuki Gap é o fechamento de um gap também. O mercado vem em tendência de baixa, faz um gap de baixa, parece que vai ser um gap daqueles de exaustão. No dia seguinte ele corrige um pouco, ele abre um gap de baixa e já volta a fechar dentro do candle anterior, sugerindo que no próximo dia, se não houver a ultrapassagem do fechamento do gap, ele provavelmente vai seguir o movimento de baixa. Ele já fecha o gap e deixa uma sombrinha. O gap está nessa altura aqui. O side by side, white lines, linhas brancas lado a lado. O mercado vem em tendência de alta, abre com gap de alta. No dia seguinte, ele abre com gap de baixa e volta a subir. E fica do lado. Ele não chega a fechar o gap, mas respeita a mínima do dia anterior, já indicando uma força compradora. Provavelmente isso aqui vai continuar subindo. Você também pode ter as linhas brancas em fundo com a mesma figura de continuação. O mercado abre com gap de baixa, sobe, dia seguinte abre com novo gap de baixa, sobe, mas não consegue fechar o gap. A probabilidade de continuar a queda é muito grande. Parecido com esses setups do Tesuki Gap, também tem o On Neckline, chamado linha do pescoço. O mercado sobe, forma um candle de força bem grande. No dia seguinte ele abre com gap de alta, cai, fecha o gap, ou seja, bate na altura da máxima anterior ou perto do fechamento anterior, mas precisa sustentar nesse ponto. Se ele não passar do fechamento anterior, o padrão de continuação está confirmado. On neckline, linha do pescoço na baixa. O mercado vem em queda, faz um candle de força de baixa, abre com gap de baixa e começa a caminhar para o fechamento do gap. Até aí tudo bem, fecha o gap. Se entrar em equilíbrio, provavelmente ele vai retomar o movimento de baixa.
Se não retomar, o stop é curto, né? Basta penetrar um pouquinho o candle do corpo anterior, que aí o padrão de continuação se desfaz e vira um padrão de reversão. A estratégia aí seria um stop da operação vendida e início até de uma operação de compra. Só se romper o nível de fechamento de gap que volta até esse sinal. O neckline também aparece em topo ou em fundo, da mesma maneira, com sombra ou sem sombra, o on neck. E o neck muito parecidos, o on neck é no topo anterior e o neck é no fechamento do dia anterior. Quem fez já a parte de gap visual e gap matemático são essas duas diferenças que acontecem nesses padrões do neck on neck. O neck é na máxima, é o visual, e o neck é o matemático. Alguns gráficos com exemplos reais, a Shooting Star aparecendo aqui num gráfico, a sombra gigante, um corpo pequenininho depois de um dia de alta, depois de um padrão todo de altas, a perda da mínima anterior, acionando uma estratégia de vendas, o stop pode ficar um pouco acima desses topos anteriores, a expectativa da correção já fica mais provável. A formação de um doji de pernas longas, long leg de doji. A gente tem aqui uma Shooting Star, quase fechando a mínima, e depois outra sombra grande, com candle mais ou menos no meio do caminho, mantendo o padrão de reversão de alta para baixo. Aqui, o funcionamento de um padrão de engolfo. O mercado vinha trabalhando com topos e fundos ascendentes, abre com gap de alta, forma um corpo pequeno, azul, e depois a vela vermelha engloba totalmente o corpo anterior e vem desabando, né? O mercado cai até fechar o gap, confirmando o padrão de baixa. Aqui do lado direito, um exemplo real de hammer, de martelo, depois de uma tendência de queda bem grande, uma sombra inferior 3 vezes ou mais maior que o corpo, pequenininho, que nota que ele fecha na máxima ainda, né? Apesar da cor não ter diferença no padrão, na literatura, ele aqui fecha na máxima, indicando que os comprados estão ganhando bastante a força. A mínima dele não é perdida mais, e aqui começa um movimento de reação muito grande, rompendo inclusive a máxima dos movimentos recentes, né? Indicando bastante força aí na reversão. O padrão do engolfo aparecendo duas vezes, né? Aqui a gente tem um doji de pernas longas, um corpo que nem aparece, mas depois de formar aqui um candle vermelho. O candle seguinte engloba totalmente e rompe a máxima, o mercado explode numa alta gigante. Aqui a gente tem um engolfo de alta, depois tem praticamente uma shooting star de queda. O mercado cai um pouquinho e volta a subir, forma um candle de alta que é engolfado novamente para baixo, né? Totalmente o candle envolto por esse padrão, expectativa agora de uma nova queda. Aqui um exemplo de harami, de mulher grávida, bullish, né? O mercado vinha lateralizado, começou uma forte tendência de queda de 2 dias, de repente interrompe a queda, sombra para os dois lados, depois de uma queda bem forte, um candle vermelho, um candle de baixa, forma-se um candle de alta, pequenininho, formando aqui a mulher grávida. A expectativa agora de uma reversão para cima, nesse exemplo. O padrão da nuvem negra, depois de uma tendência de alta, precisa de uma abertura com gap para cima, né? Fechou essa parte mais alta aqui da vela. No dia seguinte ele abre um pouco acima do fechamento anterior, chega a evoluir um pouco mais, e durante o dia não consegue manter a alta, fechando dentro do corpo do candle anterior, né? Com uma cor invertida, uma cor de baixo, sugerindo quedas. No dia seguinte já cai forte, sobe um pouquinho, não chega a passar as máximas, depois entra em tendência de queda.
Então, os exemplos mais clássicos saltam aos olhos para o trader, seja no intraday, seja no swing trade em gráfico diário, tá? Ou mesmo em gráficos semanais, esses padrões servem para qualquer tempo gráfico. Eu encontrei uma figura na PDG que tem praticamente todos os padrões de candlesticks importantes: martelos, engolfos, dojis, haramis, as estrelas cadentes, enforcados, nuvem negra. Dá um zoom aqui, ó. A nuvem negra, tendência de alta, abre com gap de alta, perde força, fecha negativo, cor invertida dentro do que é anterior. Expectativa de queda. Cai, forma 2 dojis. Figura de dúvida, rompe a máxima anterior, figura de alta. Faz um enforcado, essa sombra com cor pequenininho. Tendência de queda se forma. Aqui a gente tem um kicking, fecha aqui embaixo. Dia seguinte abre um gap de alta e sobe tudo. Volta a formar um enforcado depois de um doji. Engolfo para baixo, cai. Doji novamente. Rompe a máxima do doji. Faz outro engolfo de baixa. Cai novamente. Faz um harami, sobe. Engolfo de baixa novamente. Faz um doji, sobe. Faz um doji, cai. Faz aqui uma nuvem negra. Despenca, faz o martelo, rompe a cabeça do martelo, sobe, cai de novo, faz um doji, sobe, faz uma estrela cadente, cai de novo, faz o martelo, sobe, deixa enforcado, cai, faz engolfo de alta, sobe, faz engolfo de baixa, devolve. Ou seja, padrões de operações imediatas. Aqui, muita gente que usa a função do day trade, opera alavancado. Tem muita gente até nos Estados Unidos que opera chamado price action, que é encontrar níveis de preços para se operar usando confirmações com um padrão de candlestick. Normalmente os chamados dojis são os pontos mais importantes, né? Eles querem sombras e pavios grandes para indicar reversões para atuarem, de preferência na direção da tendência principal. Se você detecta um canal de baixa, um repique, um candle de reversão dentro de uma tendência de baixa, normalmente é um ótimo ponto de venda. Então, são estratégias utilizadas às vezes em gráficos de 3 minutos, 5 minutos, mas servem também para atuar com gráficos diários, semanais ou mensais, como eu já citei. Então, esses são os principais candlesticks. Existem diversos outros padrões, uma literatura muito vasta, mas esses certamente são os mais pontuais, os de informação mais clara e fácil da gente operar. Assim como a Trade Radar gosta de trazer informações fáceis para você. Obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. O e-mail é contato@traderadar.com.br. Curta a nossa página no Facebook, é facebook.com/traderadar.